Olá pessoal, sejam bem-vindos à continuação do nosso curso para Receita Federal. Então aqui eu vou passar para vocês dicas valiosas de como você deve estudar o direito tributário, parte geral, englobando o direito constitucional tributário e Código Tributário Nacional para sua prova da Receita Federal. Lembrando que você sempre deve acompanhar o seu estudo um bom manual de direito tributário. Seja qual autor, for você escolher, que você goste, pode acompanhar seu estudo. Só lembre que você não pode pegar nesse momento autores clássicos. Quais são aqueles autores clássicos? Aqueles que se aprofundam em determinado tema, que se preocupam mais com a questão doutrinária. Por isso que a gente indica autores que estão inclinados para concurso público, ou seja, aqueles autores que trabalham com concurseiros e escrevem direcionados para concurso público. Nada contra autores clássicos, eu adoro ler esses autores que se aprofundam, pegam um determinado tema e vão a fundo. Mas nesse momento que você está vivendo, você precisa de autores que vão te ajudar a ser aprovado no concurso da Receita Federal. Depois da aprovação, você pode pegar o autor que você mais gosta, seja doutrinário ou não, e você se aprofundar nesse tema. Mas agora você precisa pegar autores que vão te ajudar nessa caminhada tortuosa que é ser aprovado num concurso público. Veja, para você entender direito tributário, você tem que ter um olhar macro e ao momento que você vai progredindo no estudo, você vai criando esse olhar micro. Então, o que é esse olhar macro? É você saber como o direito tributário se desenvolve. A gente chama a linha do tempo do tributo e o que ajuda a contextualizar melhor para você responder uma questão de concurso público. Então veja comigo. Primeira coisa, quando você estuda o direito tributário, você vai iniciar lá desde a Constituição Federal estudando a chamada hipótese de incidência tributária. O que é hipótese de incidência? A hipótese de incidência é aquela previsão abstrata da lei. Então, quando eu falo auferir renda, eu já direciono para um determinado tributo. Qual seria ele? O imposto de renda. Prestar serviço. Estaria direcionando para o ISS, circular mercadorias, a hipótese de incidência do ICMS, e assim por diante. Então, a hipótese de incidência é aquele núcleo do tributo que vai direcionar para qual obrigação tributária que eu vou ter que cumprir após praticar determinado ato. E após eu praticar esse ato que estava descrito na lei previamente sobre a criação de uma obrigação tributária, eu digo que aquela hipótese de incidência que estava abstratamente prevista virou uma obrigação tributária. Então, nesse caso aqui, nós temos a hipótese de incidência tributária convertida em uma obrigação tributária. Mas veja, não é nesse momento aqui... Opa, deixa eu mudar só o ponteiro aqui para ir mostrando para vocês que fica bem melhor. Então não é nesse momento aqui que você vai pagar o tributo. Você tem a obrigação tributária, mas para você tornar esse tributo exigível, ou seja, você dar exigibilidade a ele, você precisa converter essa obrigação em um crédito tributário. Por isso que nós utilizamos o instituto do lançamento tributário, que ao mesmo tempo que ele declara a obrigação, ele constitui o crédito tributário. Então o lançamento tem uma função dúplice, declarar e constituir. Então o lançamento tributário é muito também importante você entender, a gente vai trabalhar com ele aqui nas dicas. Então ele converte a obrigação em um crédito tributário. Aqui você já tem exigibilidade. Aí, uma vez não pago o crédito tributário, ele vai ser escrito em dívida ativa, o que vira o que você consegue extrair a chamada CDA, que é a Certidão de Dívida Ativa, que é o título executivo da Fazenda Pública que vai servir de embasamento para execução fiscal. Então veja, essa contextualização aqui é importante para você se situar. O que você vai estudar, como você vai estudar, o que é mais cobrado e o que é mais importante. Então, a gente entende que o direito tributário ele tem três planos. Primeiro plano é o chamado plano constitucional, que são chamadas normas de competência. Aonde que estão? Como o próprio nome já denota, estão lá na Constituição Federal. É a Constituição que estabelece essas normas de competência. Quem vai tributar o quê? ICMS fica a cargo de quem, ISS é de quem, imposto de renda é de quem, é a norma constitucional, ou seja, a Constituição Federal
que vai definir. E quem que é o guardião da Constituição Federal? O Supremo Tribunal Federal. É ele que vai guardar essas normas e vai dizer como elas devem ser aplicadas. Abaixo dela nós temos o plano da lei complementar. Então, aqui são as normas gerais do direito tributário. Então, todo concurso público você vai estudar a Constituição, na parte do direito tributário, e depois vai passar para o CTN, o Código Tributário Nacional, onde estão as normas gerais do direito tributário. As normas que dizem o que é prescrição, o que é decadência, né? As normas de suspensão de exigibilidade do crédito tributário estão todas aqui, né? E abaixo aí sim você vai encontrar o plano da legislação ordinária, ou chamadas normas de incidência. É as leis de cada uma das pessoas competentes instituindo o tributo. Ou seja, a lei do imposto de renda criada pela União, a lei do ICMS criada pelo Estado, a lei municipal que cria o ISS. Então todas elas têm essa conotação.